Ok, tudo certo aí, Badaró. Passo a palavra para você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, né? Eu estou muito feliz porque a usina, como o Rodrigo mencionou, né? Lançou agora a segunda edição desse livro, né? Ele mencionou aqui a primeira edição era da Contexto, e estou aqui na casa do filho do editor, né? Já falecido, o Hélio Demier, e foi uma edição de 2008. Então, desde final da década de 2010 já não se encontrava o livro, e agora a usina fez essa bela segunda edição. Em relação à primeira, o que tem de diferente é só um pequeno prefácio, né, para registrar aí o momento em que aquela primeira edição saiu e agora, né, quase 20 anos depois, né, o momento dessa segunda edição. O que eu combinei com o Rodrigo é que eu ia aproveitar o encontro de hoje para, em certo sentido, apresentar a discussão geral do livro, né? Não repetir o que está ali, mas apresentar o escopo da discussão. E, na próxima terça-feira, num segundo encontro, a minha ideia era expor um pouco do que eu avancei em termos de pesquisa a partir dos elementos que, 2 décadas atrás, né, eu pude eu pude constatar, né, quando estava escrevendo esse trabalho. Então, para não ser uma coisa só de repetir o que já está escrito, eu vou trazer também na semana que vem alguns elementos do que ainda não está escrito, para onde eu fui, em que esse trabalho me ajudou a enxergar outras coisas. Bom, mas eu queria começar lembrando como que a gente normalmente aprende sobre as origens do movimento da classe trabalhadora, do movimento operário no Brasil. Na maior parte dos livros didáticos e em boa parte dos livros acadêmicos mais tradicionais, mais antigos, né, a gente tinha uma imagem de que a classe trabalhadora no Brasil surge com a vinda de imigrantes europeus, com seus primeiros operários fabris, né, e trazem para cá toda uma carga de experiências anteriores de trabalho assalariado, de organização sindical, de ideologias, né, de ideologias de esquerda, socialismo, anarquismo. E, por outro lado, nós temos assentada a visão da escravidão como algo que está relacionado à grande propriedade da terra, o latifúndio, a plantation, né, escravista, a produção do açúcar, depois do café, né, como algo associado ao trabalho rural numa colônia e depois, já depois da independência, né, no mesmo tipo de relação econômica, numa economia dependente que tinha por principal atividade econômica a produção agrícola para exportação. Nada disso está absolutamente errado, mas tudo isso é parte do problema. No campo das discussões da história social do trabalho, por volta do final dos anos 90, surge um questionamento, né, de por que no Brasil nós dividimos a história do trabalho, da classe trabalhadora, da formação da classe e tal, entre o que veio antes de 1888, tem a ver com a escravidão pensada a partir da dinâmica principalmente rural e tal, e o que vem depois de 1888 é que marcaria a formação da classe trabalhadora propriamente dita, né, da classe trabalhadora assalariada, ligada às fábricas, às indústrias, ao trabalho urbano. E a historiografia do trabalho começa a questionar esse marco, né, essa separação,
e começam a surgir trabalhos, no meio dos quais, né, esse, esse meu trabalho, que procuram entender que as coisas não eram tão apartadas assim, né? E que a gente talvez precisasse olhar com um pouco mais de atenção para algumas cidades onde havia uma grande concentração de trabalhadores escravizados, né? Para entender que a formação da classe trabalhadora também passou, ou nesses casos passou principalmente, por um processo, né, de compartilhamento de experiências entre quem vivia sob o tacão da escravidão e aqueles que já começavam, né, a trabalhar em troca de um salário, ou seja, vender a sua força de trabalho no mercado. O livro, então, se situa nesse processo aí de renovação dos estudos da história do trabalho, visando, né, uma compreensão da formação da classe trabalhadora que tivesse em conta a forte presença da escravidão em situações como a cidade do Rio de Janeiro, que era, não só no Brasil, né, mas nas Américas, a cidade com a maior população escravizada em meados do século XIX, quando ainda havia, né, uma população escravizada grande no Brasil, em Cuba, no sul dos Estados Unidos. O Rio de Janeiro era, naquele momento, a cidade com a maior população escravizada das Américas. Bom, mas de onde que eu parto? Nas narrativas mais tradicionais sobre a formação do movimento operário, se captou no Brasil algo que é parecido com o que seria o que seria o processo de formação da classe trabalhadora nos casos clássicos, né? Como a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? Ou países da Europa Ocidental. Por exemplo, em memórias do movimento da classe trabalhadora, em textos mais antigos, se fixou que a primeira greve ocorrida no Brasil foi uma paralisação do trabalho dos tipógrafos, mais precisamente dos compositores tipográficos, quer dizer, os que compunham, né, com metal, né, as chapas que iam imprimir os jornais, uma greve de tipógrafos em 1858, justamente na cidade do Rio de Janeiro. Essa greve pode não ter sido a primeira de trabalhadores já assalariados, mas é a primeira a deixar registros, e deixou bastante registro, porque os tipógrafos dos 3 jornais que saíam todo dia, diários, né, na capital do Império, no Rio de Janeiro, eles pararam de produzir esses jornais, mas graças a uma tipografia e a uma associação, né, de auxílio mútuo deles, eles começaram a imprimir uma folha dos tipógrafos, um jornal dos tipógrafos, que reproduzia muito do que era noticiado nos jornais diários do Rio de Janeiro na época, mas também trazia as informações da greve, porque eles tinham parado, porque os salários eram muito baixos, porque eles viviam uma vida de miséria, porque eles trabalhavam nas madrugadas, né, imprimindo os jornais, e depois ainda tinham que sair, muitos deles, a distribuir jornais. Uma série de reivindicações clássicas relacionadas a salário, a condições de trabalho. Né? E, essa, e essa greve de 1858 ficou, então, registrada como a primeira greve no Brasil. Acontece que, se a gente olhar os jornais do Rio de Janeiro, um ano antes, alguns meses antes, no final do ano de 1857, vai encontrar, por exemplo, e esse não é o único exemplo, tem outros momentos, né, o registro de que, no dia 26 de, de novembro de 1857, os trabalhadores escravizados do arsenal, como chamavam na época, do estabelecimento da Ponta da Areia, hoje o estaleiro Mauá,
que fica ali em Niterói, né, os trabalhadores escravizados daquele estabelecimento se recusaram a continuar trabalhando, né, e apresentaram uma reivindicação para voltar ao trabalho, que tinha a ver com castigo, né, prisão e castigo de colegas, né, de trabalho, para usar essa expressão, outros trabalhadores escravizados que também trabalhavam lá no estaleiro, né, que hoje é o estaleiro Mauá. Naquela época tinha fundição, tinha estaleiro, tinha uma combinação de manufaturas naquele local. E se a gente for procurar mais informações sobre o estabelecimento da Ponta da Areia, que pertencia ao Visconde de Mauá, naquela época, vai descobrir que cerca de 1/3 da sua força de trabalho era de trabalhadores escravizados. E nós estamos falando do maior estabelecimento manufatureiro, fabril, né, para as proporções da época, privado do país. Então, ali, mais de 1/3 da força de trabalho era de trabalhadores escravizados. Só que aquela paralisação de 1857 não foi registrada como uma greve pela imprensa, e sim como um levante de escravos, e foi reprimida pela polícia com essa, né, caracterização. No mesmo ano de 1857, João José Reis estudou isso fartamente, né? Ocorre uma greve de carregadores urbanos na cidade de Salvador, na Bahia. Ou seja, não era incomum que trabalhadores escravizados paralisassem o trabalho com reivindicações que não eram as mesmas dos trabalhadores assalariados, obviamente, porque não se tratava de um reajuste salarial ou melhoria das condições de trabalho naquele sentido, né? Mas com reivindicações que tinham a ver com a situação da escravidão, né? Castigos, no caso da paralisação lá do estabelecimento do Mauá, aqui no Rio de Janeiro, ou, né, a questão do registro do pagamento de taxas e tal, pelos ganhadores, como eram chamados, né, os trabalhadores que viviam ao ganho, mas que eram escravizados, quer dizer, que vendiam serviços na cidade, carregamento, né, era o principal desses serviços, né, eram carregadores, principalmente, desses ganhadores baianos lá estudados pelo João José Reis. Então, a gente teve, por hipótese de partida, na pesquisa que deu origem a esse livro, que em cidades com grandes contingentes de trabalhadores escravizados, como era o caso do Rio de Janeiro, de Salvador, das cidades de Pelotas e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né, no processo de formação da classe trabalhadora, ali pela segunda metade do século XIX até os primeiros anos do século XX, foram importantes não apenas as experiências acumuladas por artesãos que estavam se proletarizando e virando trabalhadores assalariados e demais pessoas, né, que vivenciaram essa proletarização, mas foram importantes também as experiências dos trabalhadores e das trabalhadoras escravizados e ex-escravos, que compartilhavam com os livres tanto espaços de trabalho, processos de trabalho, quanto também, e a gente vai falar um pouquinho disso, né, compartilhavam experiências organizativas e de luta coletiva, como é o caso das greves, né, da paralisação dos trabalhos para apresentar, né, reivindicações, seja ao patrão, né, seja ao Estado, ou, no caso de trabalhadores e trabalhadoras escravizadas, aos senhores, né, aos proprietários desses trabalhadores escravizados. Então, o livro está, de certa forma, organizado para apresentar esse compartilhamento de experiências. Primeiro, experiências de trabalho. E, olhando para o Rio de Janeiro, a gente encontra, desde a primeira metade do século XIX, alguns estabelecimentos que a gente hoje não chamaria de fábricas, né? Mas que tinham, ou por serem oficinas artesanais maiores, ou por serem já manufaturas, né? Tinham essa característica de produção fabril. E isso cresce ao longo da segunda metade do século XIX, cresce bastante o número de fábricas aqui, quando começam a entrar as primeiras fábricas de tecido, que já são fábricas de maior porte, né, nas últimas 3 décadas do século XIX, mas existiam, como lá o estabelecimento do Mauá, né, oficinas
de grande porte, de navios, de produção de armas, fundição, peças de ferro de maior tamanho. Né? Então, nesse campo mais geral da produção fabril, já se encontrava uma forte presença de trabalhadores escravizados nos levantamentos que foram sendo feitos ao longo do século XIX. Eu mostro isso a partir de dados, por exemplo, da saudosa professora Eulália Lobo, que escreveu uma história do Rio de Janeiro, né? A história do Rio de Janeiro, do capital comercial, capital industrial e financeiro, que é uma história econômica da cidade, né? Onde ela mostra que, em alguns momentos, né, trabalhadores escravizados eram quase a metade, né, dos empregados em estabelecimentos fabris, manufatureiros, grandes oficinas artesanais. Né? Então, tinha muitos trabalhadores escravizados que ocupavam esses espaços. E na cidade, tudo que se movia no comércio, nos serviços, empregava, né, trabalho escravo. Basta lembrar aquelas imagens, né, das gravuras do Debré, do Rugendas, que são muito conhecidas dos livros didáticos, onde a gente vai ver escravizados carregando sacos pela cidade, vai ver imagens de oficinas de sapateiros com trabalhadores escravizados sendo castigados, vai ver pessoas escravizadas que exerciam ofícios na rua, como barbeiros, né? E barbeiros não só cortavam cabelo, mas faziam também intervenções cirúrgicas, né? Com navalhas, sangrias e coisas assim. Então, essas imagens lembram para a gente que havia uma forte presença de trabalhadores escravizados no trabalho urbano, né, do Rio de Janeiro em geral. Embora as ruas também não fossem monopólio de trabalhadores escravizados. Vai chegando ali a época em que a fotografia se dissemina, né, e a partir dos anos 1870, 1880, a gente vai ver muitas fotos, né, de pessoas trabalhando nas ruas do Rio de Janeiro, fotos feitas pelo Marco Ferrez, mais tarde, né, já na virada para o século XX, pelo Augusto Malta, onde a gente vê, né, pelas feições, né, pessoas de pele branca e com roupas indumentárias que identificam muitas vezes uma origem estrangeira, principalmente portuguesa, que era a maior presença, né, de imigrantes aqui no Rio de Janeiro, trabalhando nas ruas, vendendo coisas, carregando coisas também, como cocheiros em carroças, né, carroceiros, cocheiros e tal. Essa convivência, então, em espaços de trabalho que iam das ruas ao comércio, às primeiras fábricas e tal, faz parte do compartilhamento de experiências que foram vividas ao longo do século XIX na cidade do Rio de Janeiro, quando o escravismo chegou ao ápice, lá em 1850, a interrupção do tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil vai iniciar uma curva de declínio da presença de trabalhadores escravizados na cidade, mas ao longo de todo o século XIX até 1888 há uma forte presença, né, de pessoas escravizadas na cidade do Rio de Janeiro, um compartilhamento de experiências entre essas pessoas e aqueles que, em cada vez maior número, né, trocavam, vendiam a sua força de trabalho por um salário. Não dá para falar exatamente de uma concorrência no mercado de trabalho, porque o trabalho escravizado ditava os limites para o trabalho assalariado. Muitas vezes, quando o custo da compra de um trabalhador escravizado era relativamente baixo, né, a opção até mesmo de oficiais artesãos, quer dizer, de artesãos independentes que não eram assalariados, até mesmo deles, a opção era muitas vezes de comprar, né, um escravizado ao invés de contratar um trabalhador assalariado. Quando os preços, né, dos escravizados foram subindo depois do fim do tráfico, aí a opção pelo trabalho assalariado muitas vezes se mostrava mais vantajosa, né, para os patrões. Então, é um mercado, né, diferente de um mercado plenamente, né, regulado pelo salário, pela oferta de força de trabalho, pela demanda, né, de trabalhadores assalariados. Ainda assim, né,
em muitos locais, esses trabalhadores, essas trabalhadoras se cruzavam, né? Estavam lado a lado, muitas vezes. Estudos de casos sobre algumas oficinas, fábricas e tal, mostram, inclusive, que existiam muitos trabalhadores escravizados especializados em determinadas tarefas super complicadas, né? E muitas vezes até como mestres que conduziam os trabalhos, capatazes, né? Mas mestres no sentido de que dominavam o ofício, que conduziam os trabalhos tanto de outros assalariados quanto de outros escravizados. Então, estava ali uma convivência, né, que se espalhava para além do ambiente de trabalho, que se espalhava pelas ruas, nos ambientes de alimentação, às vezes na moradia. É preciso lembrar que muitos trabalhadores escravizados que viviam ao ganho, como se chamava na época, quer dizer, escravos de ganho, que iam para as ruas, vendiam seu serviço e depois pagavam, né, uma taxa para os seus senhores, muitos desses escravizados não dormiam na casa do senhor, podiam dormir, né, se sustentar, né, vivendo em habitações coletivas, onde também viviam os assalariados, na sua maioria, né, com salários muito baixos. Né? Então, havia um compartilhamento também de espaços de lazer, de circulação, às vezes até de moradia, né? E uma percepção da miséria, né, que levava sempre a comparações. Trabalhadores assalariados que diziam: vivemos em condições semelhantes ou iguais, né, a dos escravizados. Então, essa experiência comum, né, no ambiente de trabalho, na vida urbana e tal, molda percepções comuns e estabelece também espaços de troca, né, de compartilhamento de fato de outros tipos de experiência. Por exemplo, as experiências organizativas. Então, no segundo capítulo lá do livro, eu exploro o fato de que há formas de organização coletiva que não estão necessariamente identificadas como formas de organização de trabalhadores, mas que cumpriram um papel nessa direção, né, tanto de trabalhadores escravizados quanto de trabalhadores ditos livres, né, assalariados. Claro que a legislação escravista proibia aos trabalhadores escravizados se organizarem coletivamente, mas, num país católico, né, havia todo um incentivo para que pessoas escravizadas ou ex-escravos, né, frequentassem, se organizassem, se reunissem em irmandades católicas. E havia irmandades específicas, né, onde as pessoas escravizadas ou libertas, né, ex-escravos, se reuniam. Em alguns momentos, essas irmandades tiveram um papel em organizar movimentos coletivos, mas elas sempre foram um espaço de aglutinação. Também trabalhadores livres se reuniam, muitas vezes, em irmandades. Elas eram organizadas pelos santos de devoção, mas, pela tradição portuguesa, as corporações de ofício medievais, né, foram incorporadas em irmandades. Então, havia irmandades e santos de devoção associados a determinados ofícios. Né? Então, os ourives frequentavam uma, os chapeleiros outra, os sapateiros outras, e por aí ia. Então, havia esse tipo de organização coletiva que, embora criada com objetivos religiosos, de conversão, de controle pela igreja dos fiéis leigos, né, não sacerdotes, muitas vezes assumiam uma feição mais próxima de um espaço de interação coletiva de trabalhadores. E em relação aos trabalhadores livres, né, o modelo de organização coletiva que mais cresceu ao longo do século XIX foi das associações que a gente chama de auxílio mútuo, que elas podiam ser associações
de tipo cosmopolita, como se chamava na época, quer dizer, qualquer um pode se associar e entrar, ou elas tinham cortes que podiam ser derivados da origem nacional, étnica das pessoas que se organizavam ali, podiam ser derivados das profissões, quer dizer, dos ofícios, né? E muitas vezes tinham um sentido que a gente pode dizer genericamente, né, trabalhista, de representação de interesses de trabalhadores. A função das organizações de tipo auxílio mútuo era promover garantias para que, num mercado de trabalho totalmente desregulado, os trabalhadores conseguissem passar pelos períodos de maior dificuldade. Quando ficavam doentes, não recebiam salário se não fossem trabalhar. Quando ficavam velhos, não existia aposentadoria. Quando morriam, para a família poder fazer um enterro. Então, os trabalhadores contribuíam com pequenas, muito pequenas quantias mensais, que formavam um pecúlio, uma caixa, né? E essa caixa poderia ser usada, conforme o regulamento de cada uma dessas associações mutuais, poderia ser usada para pagar uma ajuda ao trabalhador quando ele estivesse doente, ou para apoiar a família, para promover um enterro, coisas assim. Algumas dessas associações mutuais assumiram atividades que a gente chamaria de mais sindicais. A greve de 1858 dos tipógrafos, que eu mencionei, só foi possível porque, durante mais de um mês, a paralisação foi sustentada com recursos de uma associação mutual que se chamava Imperial Associação Tipográfica Fluminense. Então, em alguns momentos, essas associações extrapolavam o objetivo mutual e assumiam mesmo uma cara mais sindical. Ora, aí também há muitos compartilhamentos de experiências. Para formar uma associação de auxílio mútuo, era comum, como qualquer associação civil, fazer uma assembleia, fazer uma ata, registrar essa ata em cartório. Mas o governo do Império, no Brasil de meados do século XIX, criou normas para dificultar, né, o registro dessas associações. Uma delas é que esses registros tinham que passar pelo Conselho de Estado, que era o órgão máximo aí do poder moderador, né? Então, era praticamente a, a relação aí entre o Conselho de Estado, que era composto por alguns senadores, né, e o imperador, era uma relação direta, né? Então, era um órgão de primeiro escalão, né, do Estado brasileiro naquela época. E essas associações tinham seus estatutos examinados no Conselho de Estado. E esses documentos existem, estão lá no Arquivo Nacional, e a gente pode identificar, né, e vários historiadores trabalharam com esses documentos, né, que houve tentativas de trabalhadores escravizados ou de libertos, né, de organizar associações de auxílio mútuo, em que trabalhadores de origem africana, porque havia de trabalhadores portugueses, trabalhadores italianos, então, ou trabalhadores de origem africana, ou pessoas que viveram a experiência da escravidão, pudessem se associar. E essas associações, o Conselho de Estado negou o registro delas. Por exemplo, existia uma com o nome de Sociedade Beneficente da Nação Conga, uma outra, Nação Conga, Amigos da Consciência, nas décadas de 1860, 1870. Os registros foram negados, mas o fato delas existirem, porque para buscar o registro foi preciso fazer reuniões, assembleia, eleger uma mesa, né, mostra que pessoas que viveram a situação da escravidão conheciam esse tipo de organização coletiva e tentaram, e durante algum tempo, até que o processo fosse, né, indeferido, já tinha se passado um ano, às vezes até 2 anos, e durante algum tempo organizaram de fato associações de auxílio mútuo. Mas mesmo quando a gente olha para aquelas associações que tradicionalmente nós associamos à classe trabalhadora, os sindicatos, os partidos operários, né, a gente vai ver que esse compartilhamento de experiências é muito importante.
No Rio de Janeiro, que é o estudo de caso desse livro, o registro das primeiras organizações de caráter tipicamente sindical é mais ou menos de início lá pela década de 1890. Elas tinham outros nomes, União, Liga, Sociedade de Resistência, e a partir da década de 1900, do início do século XX, cada vez mais o nome sindicato aparece associado a essas organizações. Elas podiam ter uma caixa para auxílio mútuo, mas o que caracterizava é que elas não eram apenas de auxílio mútuo. Elas representavam interesses coletivos dos trabalhadores. Ora, são sindicatos, portanto, que surgem na década de 1890, já depois do fim da escravidão. Mas ainda nos sindicatos, a gente consegue perceber esse compartilhamento de experiências. Porque, por exemplo, no caso do Porto do Rio de Janeiro, onde a força de trabalho, primeiro escravizada e depois negra, mesmo depois do fim da escravidão, era muito presente, né, era majoritária, foram trabalhadores, nesse caso, praticamente 100% homens, né, negros, que criaram os sindicatos de estivadores, que na época se chamava Sociedade de Resistência dos Trabalhadores de Trapiches de Café, né, e os sindicatos, de arrumadores, que era a Sociedade de Resistência, e os sindicatos de estivadores, né, a União dos Estivadores. Essas organizações a gente identifica por documentos delas, fichas de sócios, por imagens em jornais na época e tal, eram dirigidas e suas assembleias, seus associados, eram majoritariamente trabalhadores negros. Porque na época da escravidão, aqueles trabalhadores escravizados que trabalhavam no porto, como arrumadores, como estivadores e tal, se organizavam coletivamente. E para conseguir trabalho, porque o trabalho é um trabalho avulso, né? Era um trabalho avulso, podia ter num dia, não podia no outro, podia não ter, tal. Então era preciso conhecer as pessoas, se organizar. Mas muitas vezes trabalhadores escravizados também se organizavam para coletivamente ir comprando a sua liberdade, quer dizer, comprando a sua alforria. Então grupos maiores se reuniam, faziam uma caixa coletiva e iam um a um libertando seus camaradas de trabalho. Então, eles tinham essa experiência de organização coletiva antes. E no Porto do Rio de Janeiro, graças às lutas desses sindicatos, se conquistou, antes até do Porto de Santos, né, se conquistou aquilo que, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, foi a grande reivindicação dos trabalhadores portuários no mundo todo, que é chamado em inglês de closed shop, quer dizer, uma contratação em que os patrões têm que recorrer ao sindicato para que o sindicato indique quem vai trabalhar. E, com isso, os sindicatos podiam distribuir de forma menos desigual, mais proporcional, né, os dias de trabalho pelo conjunto dos trabalhadores, porque eles controlavam o mercado, não deixavam muita gente se associar para garantir que quem fosse associado ao sindicato pudesse trabalhar, né, na maior parte dos dias da semana. Então, esse é um sindicato, esses dois sindicatos, por exemplo, esse sindicalismo portuário, tinha uma característica, né, de forte presença de trabalhadores negros. Isso tinha a ver com a experiência organizativa que eles acumularam ainda no período da escravidão. Mas eles não eram isolados do movimento sindical como um todo, pelo contrário, participaram de todos os congressos operários que aconteceram no início do século, né? Começa a ter congresso operário na década de 1900, tem na década de 1910, 1920, e a gente vai ver lá a Sociedade de Resistência dos Trabalhadores de Trapiches de Café, a União dos Estivadores, todas elas participando ativamente, né, desses congressos operários. Muitas lideranças, né, da classe trabalhadora ligadas a organizações socialistas, depois sindicalistas revolucionários ou anarquistas, né, militaram entre os estivadores. E mesmo os partidos operários tiveram uma forte influência da experiência da escravidão. Se nós olharmos para as principais lideranças dos primeiros partidos operários
que surgiram logo depois da proclamação da República no Rio de Janeiro, que iam disputar as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, né, que ocorreram em 1890. Né? Esses primeiros partidos operários eles tinham forte presença de trabalhadores negros, né, que vieram de categorias, por exemplo, como os tipógrafos, porque os tipógrafos foram uma das vanguardas do movimento da classe trabalhadora, até pela sua capacidade de comunicação, de escrever jornais, de publicar jornais e tal. Né? Então, ali, algumas das principais lideranças, um exemplo bastante significativo é Luiz de Francis Silva, que era tipógrafo negro, considerado os padrões da época, chamado de mulato, né? E que foi um dos organizadores e lideranças, né, de um partido operário criado ali em 1890. Né? Então, havia ali também uma presença de uma experiência anterior que era diretamente a da escravidão ou da luta contra a escravidão. E aí eu passo a remeter ao terceiro capítulo do livro, que fala dos movimentos coletivos. Eu comecei falando de greves, né, tanto de trabalhadores assalariados quanto paralisações, greves de trabalhadores escravizados, mas há uma série de outros movimentos, além das greves, que são importantes para a gente entender a formação da classe trabalhadora no Rio de Janeiro. Né? Muitas mobilizações urbanas em torno da questão dos transportes, né, do custo da tarifa dos transportes, que geraram, às vezes, até revoltas, né, quebra-quebras de bondes, que eram o principal meio de transporte coletivo. Nessa época, o trem está começando a ocupar um espaço para o transporte de passageiros, mas no centro eram principalmente os bondes, né? E talvez a mais conhecida delas, a Revolta da Vacina, né? Em 1904, que está associada a uma mobilização contra uma lei que tornava obrigatória a vacina contra a febre amarela, né? E essa mobilização, aliás, desculpem, contra a varíola, né? E essa mobilização contra essa lei tinha a ver não com questões simplesmente de saúde, mas principalmente com a forma autocrática, autoritária, como a lei, né, foi aprovada e implantada. Né? Mas a revolta da vacina também envolveu quebra-quebra de bondes e tal. E muitos dos que participavam dessas mobilizações também participavam da organização de sindicatos, também participavam da organização de partidos operários, né? E vinham de uma experiência anterior que tinha a ver com a própria luta contra a escravidão. Dando um exemplo, né? Uma liderança que foi associada ao estopim, ao início da revolta da vacina, porque convocou comícios do centro das classes operárias, que era uma intersindical urbana, né, do Rio de Janeiro, chamada Vicente Souza. Né? Vicente Souza era um velho militante abolicionista que, a partir da luta contra a escravidão, se politizou, se converteu ao socialismo, às ideias socialistas, e na década de 1890 e 1900 estava organizando sindicatos, mobilizações de trabalhadores, greves, né? E é associado, não porque dirigiu, porque a revolta da vacina não teve uma direção, mas porque convocou um comício que foi um primeiro momento ali de mobilização. Né? Mas o aprendizado político, né, de uma figura como o Vicente de Souza, ou mesmo o Francis Silva, que eu citei aqui, Evaristo de Moraes, advogado famoso, mas que foi um militante do movimento da classe trabalhadora, socialista, advogado de sindicatos e tal, como dos estivadores. Evaristo de Moraes também começa a sua trajetória política no abolicionismo, na luta pelo fim da escravidão. No livro eu trago um exemplo, né, que me parece muito rico, a partir de uma documentação que existe no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, né, um documento que foi apreendido pela polícia política lá nos anos 30, mas que foi provavelmente escrito ao redor um pouco antes, né, do Congresso Operário de 1913, que é a memória de uma liderança do movimento dos trabalhadores em padaria, chamado João de Matos.
O João de Matos conta como, desde o final da década de 1870, primeiro em Santos, depois na cidade de São Paulo, depois na cidade do Rio de Janeiro, ele se envolveu na organização de movimentos que visavam a libertação de trabalhadores escravizados de padarias, fugas coletivas de escravos. E para organizar essas fugas, né, eles faziam uma greve, paralisavam o trabalho na padaria, e a greve era uma distração ali para os patrões, para que os escravizados fugissem. Eles forjavam cartas de alforria, né, falsas e tal, para que esses trabalhadores escravizados depois encontrassem trabalho como se livres eles fossem. Né? E o João de Matos sofreu perseguições por isso, claro, né? Mas ele teve toda essa experiência de luta contra a escravidão desde o final dos anos 1870, e a gente encontra muitos artigos dele no jornal dos sindicatos dos trabalhadores em padarias, né? Primeiro com o nome de União dos Padeiros e tal, jornal chamado O Panificador, nos anos 1890, início do século XX, já os primeiros anos da década de 1900. Né? Então, ele continuou muito ativo no movimento da classe trabalhadora, mas sua primeira, né, experiência organizativa vem da luta contra a escravidão, da luta pela liberdade. Né? E a última parte do livro é uma parte que, discutindo a partir de textos publicados em jornal, memórias tal de trabalhadores e trabalhadoras, mas no contexto mais geral, a gente tenta entender como é que elementos da experiência da escravidão e da luta e das lutas, né, pela liberdade, das lutas abolicionistas, das lutas contra a escravidão no final do século XIX, como é que se molda, né, um aspecto importante da consciência da nova classe trabalhadora que se forma já, claro, o processo não tem uma data, né, para terminar, mas se forma já após escravidão, quando surgem todos esses sindicatos, partidos, congressos operários, etc., etc. E eu cito vários exemplos de textos em que trabalhadores de diversas categorias, como essas que eu citei aqui, trabalhadores em padaria, portuários, tipógrafos e muitas outras, eles fazem essa comparação entre a experiência da escravidão, que alguns deles viveram na pele, não é simplesmente retórica. A gente vai ver essa comparação no movimento operário europeu, mas é feita comparando com o que vivem lá nas Américas, os ainda escravizados, né? E aqui no Rio de Janeiro não, era uma experiência que eles tinham vivido alguns anos antes, né? Como trabalhadores escravizados ou como pessoas que compartilhavam de espaços e experiências comuns. E muitas vezes, né, se dizia isso: acabou a escravidão, mas não para nós, que somos trabalhadores explorados, proletários explorados pela burguesia. Né? Eu tenho um exemplo lá, e eu vou citar esse exemplo só, esse eu vou ler só para ilustrar, porque está no final, né? Que é um artigo de um trabalhador portuário que diz o seguinte: é fato que acabou a escravatura em 13 de maio de 1888. E diz ainda o adágio popular que contra os fatos não há argumentos. Porém, eu digo que há. Há porque, se bem que a escravatura acabou, não acabou no pensamento dos nossos algozes, que são esses para quem nós derramamos até a última gota de suor e que não nos sabem recompensar e nunca saberão, se a isso não os obrigarmos por nossas próprias mãos. A essa classe de gente nós denominamos, na nossa linguagem operária, burgueses. Então, a consciência, né, da oposição de interesses de classe entre proletários e burgueses está viva, muito viva, né, nessa passagem, mas a referência que se usa para falar disso é a da escravidão. Né? Para nós, a escravidão ainda não acabou, porque nós somos explorados até a última gota de suor pelos burgueses, nós operários explorados pelos burgueses. Então, a ideia do livro é essa, né? Se escravizados e livres conviveram em ambientes de trabalho urbano comuns, se protestos coletivos, né, tanto de um quanto de outros, né, tiveram formas, muitas vezes,
semelhantes, ainda que as reivindicações pudessem ser distintas. Se formas associativas foram compartilhadas, né? Discursos de identidade de classe surgiram a partir da comparação entre trabalho escravo e trabalho dito livre. Então, reforça-se, né, aquela hipótese inicial que eu mencionei, que no processo de formação da classe trabalhadora, nesse período aí, entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a presença da escravidão, as lutas dos escravizados pela liberdade e as formas através das quais as classes dominantes também combateram, né, essas lutas pela liberdade para tentar conduzir o processo de abolição da escravidão de uma maneira que lhes favorecesse, né, garantindo a sua dominação de classe, tudo isso foram fatores decisivos para a conformação do perfil da nova classe de trabalhadores assalariados que surgia naquele momento. Então, esse é um desenho geral, né, da pesquisa e do livro, né, que agora é apresentado na segunda edição pela Usina, e acho que eu posso explicar alguma coisa aí que tenha passado muito rapidamente a partir das perguntas, né, dos comentários, dos questionamentos de vocês. Muito obrigado. Valeu, Badaró. Pessoal, vocês viram aqui que eu botei no link aqui, o link da venda do livro no site da Usina Editorial. Tem uma promoção imperdível, né? Temos que vender o livro, é importante. Então, uma promoção que o livro sai por R$ 35, né? Tem um cupom válido até a próxima aula, Escravizados e Livres, o nome do cupom. Você digitando o cupom, o livro sai por R$ 35, imperdível, quase de graça. Por favor, passem lá no site, comprem, façam a compra do livro, que é muito importante, tá bom? Então, a ideia aqui é abrir por 10 intervenções de até 3 minutos, ou perguntas mesmo no grupo aqui, tá? Fiquem à vontade, é só se quem quer falar, no caso, é só pedir a palavra aqui no chat. Tem já uma manifestação aqui do Sérgio, não sei se ele quer falar. Sérgio, que é trabalhador do metrô aqui de São Paulo, dirigente metroviário, e deixou uma contribuição. Você quer falar, Sérgio? Opa, acho que não. Então, assim, gente, só se inscrever aqui ou deixar a pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Não, não, pode deixar aqui. Não. Quer explicar com as diferenças que você fez? Não, a gente não gosta. Mas, Oi, oi, Sérgio. assim, Bernardo Piloto aí, meu camarada aí do Paraná, agora no Rio de Janeiro. Pode falar, companheiro. e carioca. Não, exatamente. Fala, Eu Bernardo. sei que ainda foi já foi o feito da. Agora sim, boa noite. É, o meu interesse de pesquisa atual e de vida também, não só de pesquisa acadêmica, está debruçado na formação das escolas de samba do Rio de Janeiro, entendendo elas como um movimento de, do que se define hoje na literatura como associativismo negro. E o livro toca nesse assunto, né, ao falar das irmandades, ao citar o próprio sindicato, Sociedade da Resistência, né, que depois vai ter muito a ver com a formação do Império Serrano e mesmo de uma liderança importante das escolas de samba chamada Mano Eloy, que chegou a ser escolhido como cidadão samba nos anos 30, foi liderança de uma outra escola de samba da Tijuca antes de ser do Império Serrano. Eu queria que, se possível, o Marcelo falasse
um pouco disso, se, é, se já teve acesso a esse debate, se na pesquisa para esse livro se deparou um pouco com essas informações também, porque acho que tem uma dificuldade assim, de perspectivas de pesquisa e de análise, porque, digamos, o campo mais ligado ao marxismo não aborda muito essa temática. E o campo que aborda essa temática não gosta muito de trabalhar pela perspectiva de classe trabalhadora. E eu tento fazer aí um bem bolado dessas duas coisas. Enfim, queria colocar um pouco essa discussão, que já é uma discussão. As escolas de samba estão nos anos 20, né? Elas não são exatamente do comecinho do século, pós-abolição, mas estão um pouco nesse contexto. E o livro eu entendi que ele dialoga, que ele serpenteia aí um pouco essa temática. É isso. Obrigado, Bernardo. Vamos fazer umas 5 aí, iniciais para abrir para o Badaró. É o Sérgio agora. Bom, primeiro, não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou num lugar, eu estou no hospital, na verdade. Por isso, inclusive, eu caí, eu não ouvi uma parte da fala da Dora, mas eu li o livro, eu fui com o livro, li o livro, e me interessou muito. Eu escrevi, tentei escrever no chat, porque é um tema que eu já vinha também desde 2000, estudar a origem, a transformação da classe dos movimentos diários em São Paulo. Eu escrevi setor de serviços, eu me deparei com essa questão, vem me inquietando muito. E depois veio alguns textos falando dessa greve que eu comentei em Salvador, os negros de ganho, que paralisou, foi quase uma greve geral. É muito interessante. Antes da greve do antes da greve dos tipógrafos do Rio de Janeiro, que a historiografia social e operária conta, né? Por que eu estudei isso? Porque os serviços existiam antes, né? Quase muitos serviços, e teve essa transição, né? E a cidade funcionava à base de serviço, parecido com o que é hoje, inclusive, o Uber, né? Interessante isso, parecida. E essa greve parou Salvador. Foi uma greve praticamente geral, porque as liteiras não funcionavam. Você sabe que eles carregavam as fezes, os barris, né? Por isso que eles eram chamados de tigres, por causa da merda que escorria, e eles ficavam coloridos, amarelos e pretos. Mas todo o serviço já era feito por um chamado negro de ganho. Era semi-livre. Eles, né? E com essa característica muito que o Badaró falou aí. Qual é a questão? Isso tem a ver porque eles não escreviam. Quem escreviam são os italianos brancos que vieram, e o sistema se aproveitou disso. A historiografia operária, essa questão é muito profunda. É muito, vou falar a palavra, racista. Ela consolidou, por isso que é difícil a luta do movimento negro no movimento sindical. Se não refizer essa historiografia de origem, né, esse apagamento histórico da classe trabalhadora negra no Brasil, no movimento sindical, é muito difícil, né? E Vitor Gianotti, por exemplo, que é uma referência nossa na historiografia, ele vacila, é italiano, né? Então, acho fundamental essa discussão no movimento sindical, a gente retomar e chamar o movimento negro, nossos companheiros, para fazer essa discussão e levantar essa bandeira. Desculpa, porque eu estou realmente no hospital e está ruim. Eu queria falar porque é um tema que me interessa muito. Obrigado. Ok, obrigado, Sérgio. Não tem ninguém mais inscrito. Quer que eu responda essas duas para Pode ver se o pessoal responder se aí. anima? Podemos ir, Badaró. Então, começando pelo Bernardo, bom ouvir aí o Bernardo, né? Como você falou, Bernardo,
o livro, até pelo recorte cronológico dele, ele não chega a esse momento das escolas de samba, mas lá no final do primeiro capítulo, acho que é do primeiro capítulo, né, eu menciono tanto a formação das escolas de samba quanto dos clubes de futebol, né, e a presença do movimento organizado da classe trabalhadora nesses processos. Há o caso do Império Serrano, em que os trabalhadores da sociedade de resistência, né, dos arrumadores, como eles passaram a ser conhecidos depois, né, eles eram, ao serem sócios da resistência, automaticamente sócios da escola de samba, e que a liderança sindical foi também a liderança da formação da escola de samba, e era também, se a gente quiser incluir mais um elemento, uma liderança religiosa, né, importante, de religião de matriz africana na cidade, né, é só um exemplo. Mas se a gente olhar para trás, nesse período que eu estudei, isso não aparece tanto no livro, mas depois eu fiz outras pesquisas e orientei um trabalho também, uma monografia de final de curso, mas muito boa, de um camarada nosso chamado Marco Pestana, que hoje é professor lá da UF, né, em que ele estudou isso. As organizações da classe trabalhadora não podem ser vistas apenas pelo ângulo dos sindicatos e dos partidos políticos. Toda uma cultura de classe gerou formas associativas, organizativas. Isso é algo que está estudado para outras situações também. Hobsbawm fala disso no livro Mundos do Trabalho, né? De como a cultura da classe trabalhadora inglesa ela se molda na fábrica, no sindicato, no partido, mas também no pub onde eles vão beber, que é o pub do bairro operário, mas também nos dances, né? Clubes de dança onde eles iam. E se a gente olhar para o Rio de Janeiro, vai ver lideranças que organizaram sindicatos, elas tinham organizado antes ou vão organizar depois clubes de dança. Quando eu falei do João de Matos, que lutou pela libertação dos escravizados nas padarias, no Rio de Janeiro, a estratégia dele para ocultar o objetivo do abolicionismo radical, de organizar fugas, né, de trabalhadores escravizados, a estratégia dele foi montar um clube de dança na década de 1880. E o clube de dança era um espaço de reunião onde ele ia montando um esquema para fazer o levante, como ele chama, né, para a fuga dos trabalhadores escravizados. Na região central do Rio de Janeiro, principalmente na área ao redor do Porto, até a Praça 11 e tal, eram muitos espaços de clubes recreativos, clubes de dança, cordões de carnaval, né, que foram criados por essa mesma classe trabalhadora, que tinha um perfil, como eu estou destacando, né, no livro todo, tinha um perfil que era um perfil múltiplo, né? Tinha homens e mulheres, obviamente, né? Trabalhadores brancos, trabalhadores negros, alguns que viveram a experiência da escravidão diretamente, outros que eram filhos de pessoas que foram escravizadas, né? A maioria já, estamos falando aqui do início do século XX, nascida no Brasil, né? Mas ainda há registros lá na Sociedade de Resistência de alguns associados fundadores no início do século XX que tinham nascido na África, portanto eram pessoas, né, de mais idade, mas que ainda tinha essa possibilidade, né? E esses organizadores coletivos, né, não se limitavam a organizar isso que a gente normalmente persegue como as típicas associações e organizações da classe trabalhadora, sindicatos, partidos de esquerda e tal. Né? Até para organizar esses, era muito importante ter uma experiência organizativa em outros espaços. Isso não acontece só no Rio de Janeiro. Uma autora saudosa, né? Beatriz Ana Lorne, lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, né? da universidade, foi professora da Universidade Federal de Pelotas, ela escreveu um livro em 2001 chamado A Construção da Classe, e ela foi estudar a formação da classe trabalhadora em Pelotas, uma mulher branca, gaúcha e tal, achando que ela fosse encontrar algo parecido com São Paulo, né? Muitos italianos, Rio Grande do Sul, alemães e tal, na origem do movimento operário. E o que ela encontrou foi algo muito diferente. Né? O que ela encontrou foi que as principais lideranças, né,
do movimento sindical propriamente dito. No início do século XX, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e também em Rio Grande, que era o porto, né, eram pessoas negras que tinham vivido a luta contra a escravidão, o abolicionismo, que organizaram, né, jornais lá. Tem um jornal muito antigo, um jornal negro, né, muito antigo, chamado o Clarim da Alvorada, que existiu, né, desde a década de 1890 até os anos 1950, organizaram cursos de alfabetização, de escolaridade inicial para pessoas que viveram a escravidão, organizaram clubes recreativos, orquestras, clubes dançantes e tal. Tinham todas essas experiências organizativas por trás, além da experiência de organização sindical, política, né? Uma figura ligada a esse jornal foi deputado constituinte em 1933, já no primeiro governo Vargas, né, por um partido socialista, né, do Rio Grande do Sul. Então, havia todo um processo, né, de organização que passava também por esses espaços. Em relação às referências teóricas, eu diria que os autores que hoje a gente considera clássicos da história social do trabalho marxista foram muito atentos a esse tipo de experiência. Eu citei aqui o Hobsbawm, né, que fala da cultura da classe trabalhadora a partir desses espaços de lazer coletivo, do futebol, ele cita muito futebol e tal. Tá? A gente poderia recorrer também a Edward Thompson, né, que em seu trabalho, que é considerado um marco, né, a formação da classe operária inglesa na tradição portuguesa, estudou também experiências de organização que estavam para além do local de trabalho ou da organização político-partidária, né, para poder entender como é que se chega ao cartismo, o primeiro grande movimento político de massas da classe trabalhadora na Inglaterra, que inspira o Engels, o Marx, nos anos 1840. Né? Mas a gente podia citar também Raymond Williams, né, um crítico da cultura que vai desenvolver todo um arsenal teórico justamente a partir da ideia de que cultura era alguma coisa, a tradução mais literal seria ordinária, né, comum, que a classe trabalhadora produzia cultura, não apenas os literatos, os acadêmicos, os artistas consagrados produziam cultura, a classe trabalhadora produzia cultura, mas a cultura da classe trabalhadora era uma cultura coletiva, associativa, organizativa nesse sentido, né? Então há uma tradição aí que me parece importante no campo do marxismo para isso. Em relação ao comentário do Sérgio, né, eu tinha trazido muito rapidamente esse exemplo da greve dos ganhadores, né, de Salvador, que foi explorado por um historiador fantástico, que é o João José Reis. Né? Ele publicou um artigo, depois publicou outro, e agora tem um livro, mais um volume maior, né, de pesquisa dele sobre esse movimento de 1857 em Salvador. Dei o exemplo bom, agora eu estou no Rio de Janeiro, mas lá de Niterói, que é onde eu moro, né, do estabelecimento da Ponta da Areia, mas tem muitos outros anteriores a isso, nos anos 1830, né, de paralisações de trabalhadores escravizados em fábricas de vela, sabão, né, que tinham esse conteúdo de greves, né, para apresentar reivindicações, embora não fossem chamadas de greves, eram encaradas como levante, como rebelião escrava e tal. E isso, sim, de fato, a história operária mais tradicional apagou essa experiência. Em parte apagou porque houve mais atenção para aquele espaço que se transforma a partir dos anos 1910 e tal, no principal polo industrial do Brasil, que é São Paulo. Acho que tem algum microfone aberto aí. Fechei aqui. Mas São Paulo só se transforma na maior cidade industrial brasileira já na década de 1910. Antes disso era a Corte, depois Distrito Federal, quer dizer, o Rio de Janeiro. Né? E a experiência da formação da classe trabalhadora em São Paulo ela é muito particular. A forte presença de trabalhadores imigrantes, né, mais ou menos 70% da força de trabalho da cidade de São Paulo
nas primeiras décadas do século XX, era composta por trabalhadores imigrantes, muitos deles italianos, né? Essa experiência de formação da classe em São Paulo meio que invisibilizou outras experiências locais, e mesmo em São Paulo, né, o peso dos outros 30% que não eram imigrantes no processo de formação da classe trabalhadora. No caso do Rio de Janeiro, a população imigrante era mais ou menos, pelo censo de 1890, um terço da população no final do século XIX. Um terço da população era de nacionais, que o censo foi o último censo até 1940 pelo dado cor, né? Que o censo identificava como brancos, e os outros, né, um terço, eram pessoas negras. Então, a gente pode dizer que na composição étnico-racial da população do Rio de Janeiro, a presença imigrante era muito menor, e isso se reflete na própria dimensão racial da classe trabalhadora. A mesma questão tem a ver com uma, uma, uma questão cronológica, né? O Rio de Janeiro, como eu disse no início, por volta de 1850, era a maior cidade escravista das Américas. Um bom contingente de trabalhadores escravizados da cidade foi vendido, né, para as zonas de produção de café no campo depois do fim, né, do tráfico escravo em 1850, mas ainda assim permanecia, né, um contingente que o censo de 1872 captou aí em torno de 15 a 20%, né, da população urbana de pessoas escravizadas. Então não era insignificante, né? Essa relação não existiu em São Paulo, que era uma pequena cidade, mas muito menor que o Rio de Janeiro, em meados do século XIX. Então é um outro peso relativo. E é isso que leva, eu acho, né, uma parte da historiografia centrada nesse caso, que foi mais explorado, que era o de São Paulo, pelo menos até a década de 1980, era o que mais se estudava em termos de formação da classe trabalhadora, generalizar isso como se isso pudesse responder, né, pelo perfil da classe trabalhadora no Brasil todo. O Vitor, que você mencionou aí, uma figura muito saudosa, um grande amigo e tal, era um trabalhador italiano que se converteu em liderança operária aqui no Brasil, mas já a partir dos anos 1960, né, na época da ditadura militar, portanto, e que bebeu muito nesses estudos que existiam naquela época, nos anos 70, anos 80, centrados no caso de São Paulo, né? Mas se a gente recuar até um pouco mais no tempo, já desde o final dos anos 50, se a gente olhar os estudos do Clóvis Moura, né, os trabalhos do Clóvis Moura hoje resgatados, né? Clóvis Moura está no seu centenário, está sendo comemorado os 100 anos do nascimento do Clóvis Moura agora, em 2025, né? Clóvis Moura, nesse seu centenário, e uns anos para cá, principalmente pelo esforço da editora Dandara, né, tem muitas obras dele têm sido republicadas, novas edições, ele já traz essa discussão da forte presença de trabalhadores negros no movimento sindical no Rio de Janeiro, em Salvador, em outras regiões do país, e ele mostra, né, questões que eu estou trazendo aqui nesse meu livro que foi publicado em 2008, a gente encontra aspectos dela, né, porque não era uma obra só sobre isso, mas aspectos dessa discussão aparecem em textos do Clóvis Moura desde os anos 1970, pelo menos. Algumas coisinhas antes, mas principalmente desde os anos 1970. Então havia, né, no pensamento social brasileiro, por uma figura que a gente identifica aí, como uma figura, um intelectual negro, né, de ponta, de vanguarda e tal, como era o caso do Clóvis Moura, já havia um pouco dessa reflexão. Mas se a gente olhar para a universidade, que é onde eu trabalho, é claro, não é só a presença negra no movimento operário que é invisibilizada, também os intelectuais negros. Então, uma obra como a do Clóvis Moura não tem a mesma circulação acadêmica que tiveram outros autores que estudaram a classe trabalhadora a partir desse viés que você, com muita razão, critica aí no seu comentário.
Mas acho que era isso. Então, me diga se tem mais gente aí, mais Ok. questões que a gente possa discutir. É o Daniel, depois a Patrícia Santiago. Daniel, Boa noite, estão me ouvindo? estamos te Sim, ouvindo. sim. Alô? Alô? Oi, Estamos te Daniel, ouvindo. estamos te Tá me ouvindo. ouvindo? Foi? Foi, foi. Eu tô no escuro aqui que minha filha tá dormindo do meu lado, me perdoe. Aí tô com a luz apagada. É, Obrigado aí, professor, pela exposição. Eu queria fazer uma pergunta simples, assim, até sobre esse campo dos autores que trabalharam esse tema, a questão do Florestan Fernandes, né? Ele tem um texto clássico, que é A Integração do Negro na Sociedade, de classe, né? E aí ele vai usar termos como desajuste estrutural do negro, né? Desorganização social e assim, então ele vai apontar para a situação quase que psicológica assim da população negra, que inviabilizaria, né? Se eu estiver errado, me corrija. Inviabilizaria a participação do negro na sociedade nova, né? Assalariada, de classe. Então, eu queria entender assim, como é que o seu professor, como é que o senhor vê isso, essa interpretação do Florestan, né? Que aí acaba reforçando essa ideia e omitindo, me parece, essas formas de organização e de luta e de participação da população negra na nova configuração do trabalho, né? Ficou claro assim minha pergunta? A pergunta é sobre isso, sobre como o senhor vê a interpretação do Florestan e Sim, sim. é isso. Obrigado aí, boa noite. Valeu, Daniel. É Patrícia. Queria agradecer ao professor Badaró por esse curso. Queria fazer uma reflexão. No outro bloco, alguém estava criticando um pouco a historiografia tradicional, e eu, que sou da área do direito, também temos pensado muito sobre isso, né? Principalmente nas cadeiras de direito do trabalho. Tradicionalmente, direito do trabalho é ensinado nas faculdades de direito a partir do movimento imigrante, desconsiderando completamente, é, enfim, toda a legislação contra os escravizados ou toda a luta dos escravizados pela abolição. E que hoje, né, em virtude da maior presença de estudantes negros na universidade, isso está completamente inviabilizado, né? Porque é impossível hoje você ignorar essa história, né, que faz parte da nossa história de luta e resistência. Mas a minha pergunta era sobre outra questão, assim, que eu estou estudando o trabalho doméstico, e eu sei que o Badaró orientou uma tese, né, que eu estou até com ela aqui, né, da Flávia Fernandes, que foi sobre trabalho doméstico, enfim, nesse período aí do final do século XIX, início do século XX. E eu queria saber se ele encontrou, né, nessas pesquisas todas, alguma pista de, de organização dessas trabalhadoras e de enfrentamento, porque me parece, às vezes, quando eu leio, que esses enfrentamentos se davam muito no campo individual, né? Das, das criadas, das mucamas, das próprias amas de leite ali, nessa briga com seus próprios senhores, né? Mas eu queria saber se houve, ou se ele tem alguma pista de alguma associação ou algum momento, algum fato histórico em que essas trabalhadoras conseguiram se organizar coletivamente lá no final do século XIX e início do século XX. E Patrícia, obrigado. Agora é o Paulo. Boa noite a todos. Professor Marcelo, gostei assim, muito da explanação. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, né, Os Escravizados e Livres, mas eu li um outro livro que era, se não me engano, o título era Trabalhadores e Sindicatos no Brasil, da editora Expressão Popular.
E eu gostei muito desse livro porque até então, como já foi falado aqui, eu sou aqui de São Paulo, né, moro na Zona Sul de São Paulo e sou assessor do Sindicato dos Químicos de Osasco e Campinas. E na área de formação, a gente sempre trabalhava a formação a partir desse viés mesmo, né, da vinda dos imigrantes para cá, no sentido de organização da classe trabalhadora, trazia a organização, trazia as ideias, e essa relação de experiência com os escravizados passou batido por uma grande parte. E esse debate, por exemplo, do que a gente chama hoje de luta contra as opressões, contra o machismo, contra o racismo, dentro do movimento sindical, é uma pauta recentíssima, não é um debate, porque eu entrei no sindicato, por exemplo, em 2005, e esse debate não tava colocado para nós. A gente foi quase 10 anos depois que esse debate se aflorou mais fortemente sobre o combate ao racismo, numa discussão mais forte em relação a esses temas dentro do movimento sindical. Mas a minha questão é o seguinte: eu achei muito interessante no livro que eu citei, dos sindicatos e trabalhadores no Brasil, que se eu não entendi bem, eu queria que o professor explicasse, porque ele fala o seguinte, que seria que também foi responsabilidade dos trabalhadores naquela época de também construir uma imagem positiva do trabalho, sendo que naquela época quem trabalhava eram os escravizados, então existia uma carga negativa nisso, e foram as próprias organizações dos trabalhadores que também tiveram que moldar ou que tiveram que construir uma ideia positiva do trabalho, uma ideia positiva do trabalhador. E a minha questão trazendo para a nossa realidade hoje, não será que falta para as organizações hoje dos trabalhadores também tentar reconstruir ou mostrar a importância ou valorizar, por exemplo, o trabalho dentro de um cenário neoliberal, que existe uma ideologia forte do empreendedorismo e tudo mais, e como é que a gente resgata os valores tradicionais da classe trabalhadora, de uma construção de identidade. O movimento fala que, por exemplo, a luta contra as opressões é uma luta identitária, mas para a classe trabalhadora também, a construção de uma identidade enquanto classe trabalhadora não deixa de ser também uma luta identitária. Então, eu queria que o professor também fizesse um comentário sobre isso, de como que a gente poderia resgatar essa identidade de classe num cenário como hoje, por exemplo. Oi, Paulo, obrigado. Gente, mais alguém aqui? Tem algumas falas ainda abertas. Você pega essas 3 falas aí, Badana? Sim, Pode sim. ser? Beleza. Vou tentar ser objetivo, mas as questões são amplas, né? É difícil até tratar elas muito rapidinho. Então, vou dar alguns toques aqui, depois a gente pode, num outro momento, voltar a elas, né? O Florestan é uma figura muito importante sobre vários aspectos, né? Inclusive esse da discussão sobre a questão racial no Brasil. Ele traz essa discussão para o centro da produção acadêmica na USP, que é a universidade da elite paulista, de uma forma geral, né, como um tema sociológico chave. E ele começa a fazer isso num projeto internacional que ele, com Roger Bastide, né, que era o catedrático da área antes, francês, depois volta, antes do Florestan, volta para a França, aí uns anos depois o Florestan se transforma em professor catedrático, justamente com essa tese, a integração do negro na sociedade de classe, né, que o Daniel mencionou, mas o Florestan fez uma pesquisa em São Paulo com o Bastide, né, que era parte de um projeto internacional da Unesco para tentar comparar situações, né, raciais e de racismo em países que viveram a escravidão moderna, a escravidão das Américas, principalmente. A grande questão sempre foi comparar, né, Brasil e Estados Unidos, essa meio que a linha principal. E teve monografias sobre a questão desenvolvidas por intelectuais do Rio,
Bahia, Recife e São Paulo, Florestan e o Bastide. Esse é o ponto de partida dele. Aí ele vai escrever a integração do negro na sociedade de classe no início da década de 1960. Esse trabalho é muito criticado hoje por essas questões que o Daniel levantou. Aparece no trabalho, por exemplo, a ideia de que, para explicar a situação de não integração da população negra no pós-abolição, né, a gente poderia usar categorias como a categoria do Durkheim, né, de anomia social, que os negros não tinham condições por um déficit, né, de educação, principalmente, né, de concorrer em igualdade de condições com pessoas brancas no mercado de trabalho. Há ali uma série de... O Daniel fala em desajuste estrutural e tal, né? Agora, vamos colocar essa obra em contexto, né? Primeiro, Florestan é um dos primeiros, não o único, mas um dos primeiros analistas a fazer a crítica da ideia da democracia racial no Brasil. Essa expressão, né, que se consagrou depois como associada à obra do Gilberto Freire, embora ele só tenha incorporado a expressão mais tarde, né, mas que está ligada à ideia de que o Brasil era uma sociedade em que a passagem da escravidão da época da escravidão para o século XX foi marcada por uma integração racial, né, por uma miscigenação disseminada, né, ao contrário de outras sociedades, como os Estados Unidos, especialmente os estados do sul dos Estados Unidos, né, onde a segregação foi oficializada em lei, etc., etc. Então, que o Brasil era um caso de sucesso de integração racial. E o Florestan vai fazer a crítica a essa ideia da democracia racial, mostrando que, na verdade, a população negra no pós-escravidão, né, ela foi marginalizada em relação ao mercado de trabalho, acesso à educação, condições de vida, né? Essa crítica é compartilhada, por exemplo, por um autor que eu já citei aqui, que é o Clóvis Moura, né, que cita o Florestan, que é próximo da elaboração do Florestan em vários aspectos, né, e que faz o mesmo tipo de crítica da ideia da democracia racial. Isso não é à toa, porque o Florestan baseia boa parte da sua análise no trabalho de campo, né, que ele fez com sociedades negras em São Paulo final dos anos 1940, início dos anos 1950. Então, de quem que ele se aproxima? Onde ele vai beber? Nas ideias de um José Correia Leite, que era um cara que vinha do movimento negro dos anos 20, 30, né, que fundou, depois rompeu com a Frente Negra Brasileira, quando a Frente Negra assume uma posição mais à direita no espectro político, de um Abdias do Nascimento, do Teatro Negro, né? É nesses espaços que ele vai formular as teses dele. Ele dá um verniz acadêmico, lá com categorias de análise dos clássicos da sociologia, mas ele respeita e bebe muito das fontes do movimento negro na época. E se a gente vê os textos desse movimento, vai ver que eles estão dizendo lá, o negro foi alijado do mercado de trabalho porque não foi dada a ele a oportunidade de ascender via educação, via cultura e tal. Tanto que o trabalho principal do movimento negro na época passava por esses espaços educacionais, culturais, o próprio teatro negro e tal. Então, é uma formulação própria que tem relação com a própria dinâmica do pensamento do movimento negro daquela época, né? Agora, conforme evolui não tem um sentido aqui de positivo, mas de mudança. Conforme muda o pensamento do movimento negro, muda também o posicionamento do Florestan. Né? Se a gente pega os textos dele dos anos 70, 80, aí a gente já vai ver outras dimensões aparecendo para explicar, né, a situação da população negra no Brasil e aquelas categorias lá de desajuste ou de anomia e tal vão ficar esquecidas nos textos mais maduros dele, digamos assim, sobre a questão racial no Brasil.
E o Florestan continua sendo uma referência, convidado nos anos 70, 80, pelas organizações do movimento negro para falar da questão racial no Brasil. Né? Ele tinha esse espaço justamente por ele ter cultivado essa relação com o movimento desde lá o final dos anos 40, né? E também pela própria experiência dele, né? Que ele, as entrevistas do Florestan, percebe que ele, que foi um cara que se educou formalmente, né? Tardiamente, fazendo aqueles cursos que hoje a gente chamaria de EJA, mas na época dele, né? Madureza, essas coisas, para poder prestar um vestibular para a USP, era um filho de trabalhadora doméstica, ligando com a questão da Patrícia, de origem portuguesa, que trabalhou de engraxate, jornaleiro, garçom, tal, e que viveu nos cortiços da cidade de São Paulo. E ele mesmo diz: eu tive uma origem de classe lumpen, é a expressão que o Florestan usava. Né? Então, eu conhecia bem a realidade da miséria de São Paulo, que era compartilhada pela população de origem africana, de origem na época da escravidão. Estamos falando aí da experiência dele nos anos 1920, 1930, né? A infância, a juventude dele. E convivi muito com essas pessoas nos cortiços onde eu morei com a minha mãe, etc. Esse Florestan também é influenciado pelos estudos que estão sendo feitos no início dos anos 60, lá na Universidade de São Paulo, pioneiros de tentar traçar a história da classe trabalhadora, mas de natureza sociológica, mas sempre tinha um capítulo, né, de trajetória, história e tal, e que se centravam nessa versão, né, construída a partir de São Paulo, de que os imigrantes vieram, trouxeram a experiência, a cultura organizativa, as ideologias políticas, que o Paulo mencionou aqui. Depois eu já volto para a questão da Patrícia. Né? Acontece, né, Paulo, que mesmo para São Paulo, e mesmo em relação aos imigrantes, alguns estudos, por exemplo, Michael Wolff faz isso nos anos 70, mostra que a maior parte dos imigrantes italianos que vêm para o Brasil não tinha nenhum contato nem com vida urbana, nem com trabalho urbano assalariado, nem com ideias socialistas, sindicatos, nada disso. Eram camponeses expulsos da terra que não encontram trabalho, né, na Itália e que são optados para vir para cá. Claro que vieram imigrantes, até alguns com recursos, né, os Matarazzo da vida e tal, que vieram e montaram negócios aqui, mas a imensa maioria era de camponeses analfabetos, sem nenhuma ligação com movimentos anteriores. E, por outro lado, se a gente olhar para a segunda metade do século XIX no Brasil, vai ver de trabalhadores nascidos aqui e tal, referências ao socialismo, às ideias anarquistas, nesses jornais operários todos que eu mencionei, isso tudo aparece. Né? Então, até mesmo essa noção, né, de que os imigrantes trouxeram na mala o sindicato, o partido e tal, deve ser relativizada mesmo para São Paulo, mesmo para pensar, né, esses trabalhadores de maioria imigrante. Né? Agora, no livro, eu também trato disso que está nesse capítulo que você leu lá do Trabalhadores e Sindicatos, que é um capítulo introdutório que pega algumas ideias desse livro, porque eu escrevi o Trabalhadores e Sindicatos antes, depois, numa segunda edição, que é essa da expressão popular, eu já incorporei um capítulo novo que tratava disso. Né? Ali, uma das questões é essa que você identificou. Construir uma imagem positiva do trabalho era um desafio imenso para construir uma identidade da classe trabalhadora. Porque a consciência de classe vem da identidade de interesses comuns que se opõem aos interesses de outras classes. No caso da classe trabalhadora, especialmente, que se opõe aos interesses dos seus patrões, da burguesia, né, dos detentores do capital. Ora, para isso é preciso dizer, nós, trabalhadores, temos uma identidade comum, que é nós trabalhamos, produzimos a riqueza do mundo e esses caras se apropriam dessa riqueza, nos exploram, são nossos exploradores. Como naquela passagem que eu citei aqui no final, em que há uma referência a escravidão não acabou para nós. Né? Agora, num país que viveu
quase 4 séculos de escravidão, trabalho era algo associado a uma condição negativa, a ser propriedade de outro. Trabalho era associado a trabalhar pela coerção violenta, né, que são características da escravidão. Então, aquela ética positiva do trabalho, que o Weber vai falar lá, a ética protestante, o espírito do capitalismo, ou mesmo ideias, né? Eu mencionei aqui o historiador inglês, Edward Thompson, quando ele escreve A Formação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ele vai pegar ideias-chave de tradições, culturas mais antigas, né, que são misturadas no liquidificador da nova consciência da classe trabalhadora que surge. E, entre elas, ele vai falar a ideia do inglês nasceu livre. Então, essa nova classe trabalhadora vai reivindicar isso. Nós somos livres e os patrões, os burgueses, estão nos escravizando nas fábricas pelo grau de exploração do trabalho, né, no período da Revolução Industrial. Ora, no Brasil, não tem nem a ética protestante do Weber, é um país católico, né? Mas trabalho está associado à escravidão, então não tem também a ideia de que nós nascemos livres, né? Somos livres desde o nascimento e ninguém pode nos escravizar. Então, o trabalho é algo identificado com a escravidão até o final do século XIX. Construir a ideia de que nós, trabalhadores, temos valor, porque nada funcionaria no mundo em que a gente vive se não fosse o nosso suor, né, era muito importante. Nós temos dignidade, nós sabemos fazer isso, quem mais sabe. Nós é que geramos a riqueza desses caras que estão aí, nós estamos vivendo na miséria. Tudo isso faz parte dessa construção de uma identidade coletiva. Claro, o desafio de reconstruir isso hoje, né, está colocado para a gente, né? E o que o livro tenta mostrar é que essa identidade coletiva, né, ela está sendo moldada também em oposição, né, à ideia de que algo nos separa. E esse algo que nos separa pode ser a cor da pele, pode ser, né, o racismo, a questão racial posta a partir dessa perspectiva racialista, né? Então, o movimento da classe trabalhadora vai precisar enfrentar isso e dizer somos todos iguais. Aqui, nessa organização, o sindicato, por exemplo, os estatutos vão ser bem claros em dizer aqui pode entrar todo mundo, nacionais e estrangeiros, livres, brancos e negros, né? Como algumas associações anteriores, mutuais, tentaram dizer que podia entrar livres e escravizados, e o Conselho de Estado, como eu mencionei aqui, vetou, né? Então, essa formulação, né, de que somos todos parte de uma identidade maior, que é a da classe trabalhadora, é uma das formulações que, quando a gente percebe, né, que ela se generalizou, nos permite identificar que há um movimento com consciência de classe, atrás das lutas sindicais, né, das organizações políticas desse período. Na terça-feira que vem, e aí ficam cenas do próximo capítulo, eu acho que eu vou conseguir explorar melhor, né, essas questões que o Paulo traz sobre o debate em relação ao combate ao racismo, ao movimento sindical e tal, a partir da perspectiva do século XIX, que é que esse livro explora. E a questão da Patrícia. Patrícia, de fato, me parece que hoje, discutindo direito, história do direito no Brasil, não só direito do trabalho, né, é inevitável colocar questões de como é que a gente não pode fugir, né? Que não tem como não valorizar trajetória, por exemplo, de figuras como Luiz Gama, né? Que foi, até o início dos anos 1880, quando ele morreu, a principal liderança, a principal referência do movimento pela libertação das pessoas escravizadas em São Paulo e, diria, no Brasil. A repercussão da morte dele aqui no Rio de Janeiro é muito grande e tal, né? E era uma pessoa que trabalhava por dentro e por fora dos tribunais nessa luta pela liberdade. E um detalhe interessante, né? Uma das organizações que dava suporte para as ações do Luiz Gama era uma associação de operários italianos, uma das primeiras associações que surge em São Paulo ainda na década de 1870, né, de operários italianos. Agora, em relação ao trabalho doméstico, o que eu conheço de organização coletiva
sindical de trabalhadores domésticos é da década de 1930. Mas talvez a Flávia, aí a gente pode trocar umas ideias depois, tenha mais referências aí para compartilhar com você sobre organizações coletivas, né, de trabalhadores domésticos no período anterior. Mas era isso. Não sei se tem mais alguma questão, já está avançado na hora aí, o pessoal tem fome, né? Mas vê, Valeu, se tiver. Badaró. Mais alguma uma pessoa gostaria de falar, gente? Tem que se manifestar agora, porque a gente está indo para o encerramento aqui da aula, ok? Acho que é isso por hoje. Só uma dúvida, é que falaram aqui que ia ter um certificado. Esse certificado a gente tem que mandar um e-mail na segunda aula ou agora? Pode mandar agora, mas a gente só vai mandar, né, o comprovante depois da segunda aula, né? Um comprovante de Ah, tá presença bom. aqui assinado pela editora, tá? Então, gente, primeiro agradecer, tá? A presença de vocês. Mais uma vez aqui fazendo uma propaganda do livro, né, que está na segunda edição. Mandei aqui, procurem o site da Usina Editorial, usem o cupom lá, Escravizados e Livres. O livro sai com R$ 20 de desconto no final, né? 55 por R$ 35. É uma promoção até o dia 18 de março, tá? A gente vai criar essa semana aqui um grupo para divulgar o link. A gente vai subir a aula aqui no YouTube da Usina Editorial até amanhã, essa primeira aula, e vai passar mais informações no grupo. Creio que a gente consiga montá-lo até amanhã no máximo. Tá legal? Então, boa noite a todos. Até o dia 18. Agradecer mais uma vez ao professor Marcelo Badaró. Eu que agradeço aí. Boa noite, pessoal. Valeu, Badaró. Valeu, pessoal. Boa Nos vemos noite. semana que vem. Valeu, Rodrigo. Valeu. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau, gente.